Pode começar? Desculpa. Aqui, ó. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Queens. Estamos de volta, né? Depois de um tempo paradinhos aqui. Estamos com um convidado muito especial. E estou, claro, com meu amigo. Oi, gente, eu sou o Oliver. Vocês já me viram aqui no primeiro episódio. Estou agora como apresentador. Nós agora fizemos uma pequena troca, né? Eu vou continuar aqui do lado do Will e o Delan, ele vai agora provavelmente participar somente como convidado. Lá pela frente ainda, calma, gente. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado. Olá, boa tarde. Me chamo Lúcio, vou me apresentando, né? Me chamo Lúcio, sou psicólogo clínico, né? Há já mais de 6 anos. É isso, por enquanto. Então a gente vai começar com um jogo pra gente poder se conhecer um pouquinho, né, Oliver? Eu vou te fazer umas perguntas, nós vamos te fazer perguntas, no caso. A primeira coisa, você vai falar o que vier na tua mente. Algumas coisas vão ter o porquês, Exatamente. não é isso? Tipo, aí você quiser explicar, fica à vontade, tá? A primeira é, psicólogos também precisam de terapia? Sim ou não? Sim. Por quê? Não, tudo bem. Aí... Bem, precisam de terapia simplesmente por serem também pessoas fora do consultório, né? Com demandas parecidas com a de todo mundo, né? São pessoas que se preocupam, pessoas que têm problemas, né? E dentro do consultório, digamos assim, dentro do fazer da psicologia, tem também um momento de supervisão, onde é parecido com a terapia, digamos assim, mas é sobre alguns casos e algumas vivências do consultório, né? Tem um psicólogo, um outro profissional que dá esse suporte, que é o supervisor, e aí você leva as demandas clínicas. Então, precisa, sendo psicólogo clínico, precisa ter a terapia fora do consultório e precisa ter também o momento de supervisão. Eu acho importante isso. Ótimo. Segunda, o maior mito sobre a psicologia é delicado, mas dizer que é falta de Deus, né? Assim, algumas pessoas procuram na religião o que deveria ser tratado na ciência, né? Enquanto ciência. Claro que a religião é um ponto, né, importante da vida de muita gente, mas ela por si só não abarca, não faz o tratamento devido, né? Sim. Acho bem importante isso que ele tocou, justamente porque, vamos bem dizer, aquelas pessoas que procuram alguma coisa, então que demonstram estar mal, um dos principais comentários que se é dito é: isso é falta de Deus. Sim. Sendo que não é, sendo que é muitas vezes realmente por tudo que a gente vê em volta, né? Tipo, problemas, Sim. o seu dia a dia, o dia a dia de todo mundo é muito puxado, existem muitas coisas. E, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça ou uma febre muito alta, as pessoas não dizem que é falta de Deus, dizem que tem que procurar um médico, Uhum. né? E aí quando você fala de depressão, de ansiedade, né? Ainda não se tem tanto conhecimento, e aí vão pelo viés mais fácil muitas vezes, né? Que é falar da religião, dizer que é falta de Deus, procura uma igreja, né? Assim, se a pessoa quer procurar uma igreja, ela chega pra mim, eu não tenho nenhuma questão quanto a isso, né? Desde que não seja só a igreja. Ela continua na terapia e fora da terapia, no momento que ela se sentir bem, ela vai pra igreja. É algo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Difícil. Mas acho que terapia, sabe? Pra conhecer um pouco, né? Eu tava falando agora desses estigmas da terapia, e ainda acontece, dizer que é coisa de doido, né? Que você tem que procurar terapia. Mas eu não sou louco, né? Não é isso, assim, a terapia hoje ela trata do adoecimento, claro, de questões de depressão, de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, mas ela também está num lugar hoje de ajudar algumas pessoas a ter uma vida mais saudável. A maioria, todas as pessoas, mas também nesse lugar, né? Porque tem pessoas que procuram a terapia
porque saíram de um emprego, porque perderam alguém querido e estão passando por processo de luto, uma separação, né? Então, nem todo mundo que procura terapia tem um adoecimento propriamente dito. Pode ser por uma coisa mais situacional mesmo, né? E aí, ao longo do processo, você vai descobrindo isso, né? Tendo esse suporte. Então, eu diria que a terapia é para desmistificar aí muita coisa. Se sua mente fosse um filme, qual seria o título? Eita. Agora você me pegou. Pode não parecer, mas ela é bem agitada, assim. Então seria um filme agitado, alguma coisa nesse sentido, né? Eu digo, não pode não parecer pela profissão e assim, eu transpareço ser uma pessoa muito calma, né? Assim, já me disseram isso. Mas por dentro é tudo muito agitado, assim. Eu penso muito, eu planejo muito, eu tenho até umas questões também com ansiedade que eu trabalho, mas é isso, assim, seria algo agitado. Se pudesse trocar de profissão por um dia, qual seria? Eu seria médico veterinário. Seria ainda na área da... Não tem tanto a ver com a psicologia, mas seria uma das minhas opções, caso eu não fosse psicólogo. O pior é que eu entendo um pouco lá no meu trabalho, quando a gente já foi feita uma pesquisa, aquelas pessoas que escolhiam antigamente medicina veterinária, hoje em dia elas escolhem psicologia. Aí eu fiquei sem entender muito, mas parece que é como se fosse uma linha que se é buscado, assim. Não sei, não tenho nenhum conhecimento. Eu tô falando só da minha experiência, mas sempre apareceu, assim, né? Mas continua pelo menos sendo na área da saúde, né? Mesmo que não na humana. O maior erro que as pessoas cometem sobre saúde mental é... O maior erro sobre saúde mental é se automedicar. Tem algumas questões sobre a automedicação que são bem complicadas, porque hoje em dia se tem, né, ansiolíticos e algumas pessoas fazem uso, antidepressivos, enfim. E aí tá passando por algum problema, alguma questão, vai ali na vizinha, pede um comprimido, né? Então eu diria que essa... E às vezes até faz acompanhamento psiquiátrico, mas não tem uma frequência. E aí fica tomando a mesma medicação, né, por muito tempo, a mesma dosagem, né? Eu diria que se automedicar é um problema, assim. Eu não tenho nenhuma questão com relação à medicação. A medicação, ela é uma aliada do processo terapêutico, né? A medicação que muitas vezes faz a pessoa que não consegue levantar da cama e ir para o consultório, né? Para que consiga continuar, enfim, o acompanhamento. Mas eu diria que a automedicação é muito complicada. Uma coisa que você odeia que te falem sobre o seu trabalho? Já falei um pouco, essa questão do estigma, né? De não ser doido, de não precisar de terapia. Eu acho que todo mundo precisa, né? Assim, pelo menos se autoconhecer um pouco. Eu sei que é um clichê da psicologia, né? Essa questão de autoconhecimento, mas a gente precisa. E aí, às vezes, acaba que você procura o processo por um ponto e ao longo, né, do tempo que você passa, você vai descobrindo que você também precisa por outras questões. Outras coisas vão aparecendo. Poxa, não foi o motivo que me levou primeiro a procurar terapia, mas agora isso me incomoda, né? Então, o processo ele é muito importante por isso, assim, nesse processo também de autodescoberta e de descobrir até coisas que às vezes estão muito escondidinhas, que a gente acha que não é um problema, mas depois descobre que sim. Ótimo. Um conselho psicológico que você mesmo não segue ou que tem dificuldade? Eu diria... não é um conselho, mas assim, eu gostaria de desacelerar um pouco a minha cabeça, sabe? Eu fico estou muito agitado, como eu disse, penso muito e planejo muito. Eu diria que talvez, não é um conselho, mas eu gostaria muito de conseguir futuramente ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso. Qual emoji define a sua personalidade? Eu não sei. A personalidade, você fala no âmbito pessoal, né? Sim. Pode ser um que junte os dois.
O teu, tanto o pessoal quanto o profissional? Não sei, algum emoji fofo, sei lá, assim, eu me acho, me considero um pouco. Não sei, assim, em específico, não consigo pensar. Só me veio na minha mente aqui. O meu emoji, eu acho que seria aquela carinha sorrindo, mas com a lágrima aqui, assim, tudo de baixo. Pois é. Ai, que ódio. Próxima. Terapia pode ser divertida? Sim, não, por quê? Divertido? Eu diria que não, assim, não precisa ser um processo sempre doloroso. Mais divertido, não sei, porque é necessário ter um empenho ali, sabe? Tanto do profissional quanto da pessoa que está sendo atendida. Assim, ver o processo como algo sério, de fato, né? Não é uma brincadeira. Não sei se foi nesse sentido que você quis falar do divertido, mas não dá para levar como brincadeira, sabe? Tem que ter ali realmente um comprometimento. Mas é isso, assim, divertido eu não sei, mas não precisa ser sempre doloroso. Às vezes ele é um pouco leve também. Entendi. Agora nós vamos para uma parte de conhecer mais, né? A gente conseguiu dar uma quebradazinha de gelo. Vamos um pouquinho para tua vida pessoal. Tá. Como você se descreveria em 3 palavras? Eu diria que leal, focado e resiliente também. Bom, O que te fez perceber que queria seguir a psicologia? Quando eu entrei no curso. Deixa eu explicar. Eu tinha uma outra área em mente, né? A psicologia ela era a minha segunda opção. E aí eu resolvi dar uma chance. Apesar dela ser a segunda opção, talvez eu tivesse um pouco mais pendendo para ela do que para outra. Assim, eu sei que é confuso falar. Se eu estava pendendo um pouco mais para ela deveria ser a minha primeira. Mas eu pensava em 2 áreas. E aí eu resolvi fazer um teste. Eu vou começar pela psicologia. E se não der, eu vou para outra. E se não der na outra, eu vou para alguma outra que viria a surgir. E quando eu entrei no curso, eu gostei muito assim da proposta, né, já de início. E aí eu identifiquei, me apaixonei. e aí aderiu ela. Me formei e tô aqui. Qual foi o maior desafio pessoal que já enfrentou? Desafio pessoal maior que eu já enfrentei, eu vou dizer pessoal e profissional, né? A pandemia. Eu acho que é um grande clichê também, assim, né? Mas para mim, enquanto profissional, foi bem difícil. Né? Assim, eu não atendi online antes da pandemia, né? Acho que a maioria dos psicólogos também não. Né? O atendimento online ele já era possível, mas ele não era tão difundido, tão divulgado, né? E assim que começou a pandemia, eu estava há quase um ano de formado, já tinha até algumas pessoas que eu atendia, mas a maioria delas não foi mais possível, porque a família estava toda em casa, né? A maioria das pessoas, todo mundo em casa, e algumas pessoas não conseguiam ter um quarto, ter um ambiente seguro para falar sobre as questões, e aí abandonaram o processo, né? Então, além de tudo que eu estava vivendo pessoalmente, afetado também com a pandemia, também fui afetado profissionalmente por conta dessa evasão, né, das pessoas, pelo menos por um tempo. Algumas depois retornaram, enfim. Mas eu diria que o maior desafio que eu enfrentei até agora foi lidar com tudo isso, essa questão da pandemia, pessoal e profissionalmente. Acredito que essa pandemia acabou com a mente de muita gente, até mesmo quem não tinha acompanhamento, essas coisas, né? Você sente que já precisou se encaixar em padrões que não condiziam com quem você era? Acho que sim, eu não vou lembrar de uma situação específica. Até porque faz muito tempo que isso não acontece, né? Mas acredito que sim, na adolescência provavelmente aconteceu. Eu só não, como eu disse, eu não vou conseguir lembrar de algo tão específico. Mas hoje em dia você não faz mais isso, você prefere realmente... Você hoje é quem você... de verdade, né? Você não cria personagem, você não... Como é que se fala? Você não tenta se encaixar em meios onde você vê que não é pra você.
Eu tento me manter fiel hoje em dia a mim e a quem eu sou, sabe? Eu sei que isso vai agradar algumas pessoas, não vai agradar outras, faz parte. Como é a sua relação com a sua família hoje? A minha relação com a minha família, ela nunca foi ruim. Eu não costumo descrever ela como ruim nunca, assim. Mas eu diria que hoje em dia ela tá melhor, sabe? Hoje em dia ela tá melhor, porque à medida que nós vamos amadurecendo, né, todos nós, né, as relações elas tendem a ficar um pouco mais fáceis de serem conversadas, né? Se tem alguma questão, já senta ali e resolve. Então é isso, assim, sempre foi uma relação muito boa, mas hoje eu considero bem boa. Qual é a coisa que mais te motiva no dia a dia? A se levantar, a ir trabalhar, essas coisas? Hoje em dia o que mais me motiva são as minhas filhas de 4 patas, né? Eu tenho 2 gatas e 2 cachorras. E eu diria que são elas, tanto não só falando financeiramente, né, de ração e de banhos e de coisas que elas precisam, mas é impossível não se motivar com elas, assim, levanta para ir no banheiro e já começa aquela festa, né? Então eu diria que elas são um suporte emocional muito, muito grande hoje na minha vida. Existe algum hábito ou rotina que você segue religiosamente? Não, acho que não. Assim, coisas básicas de higiene talvez e de cuidados com a casa, mas hoje o meu trabalho ele é bem flexível, assim, sabe? Às vezes tem dias que eu atendo pela manhã, tem dias que eu atendo à tarde, tem dias que eu atendo à noite. Então eu vou moldando a minha rotina de acordo com o tempo que eu tenho livre, né? Se eu trabalho de manhã, se eu tenho alguma coisa para resolver de casa ou enfim, ou fora de casa, eu me programo para tarde. Se eu vou atender à tarde, eu me programo para fazer isso pela manhã, sabe? Então a minha rotina ela é bem diferente, assim, dependendo do dia. De como é que tá a tua agenda de atendimento, então você realmente não é padronizado, tipo, de manhã faz isso, não, é só conforme a tua agenda, né? Se você pudesse dar um conselho pro seu eu de 18 anos, o que você diria? Eu diria para se organizar um pouco mais financeiramente. Porque mais jovem a gente acaba não tendo isso tão definido, né? Assim, se planejar para o futuro, pensar como é que vai ser financeiramente. E aí entra em empregos, sai de empregos, né? Isso não fica tão definido, assim, tão estável, digamos. E aí depois dos 30, que é onde eu já estou, isso acaba sendo uma preocupação maior. Se eu tivesse me programado já antes, desde os 18, eu estaria bem mais tranquilo com relação a isso. Eu acho que essa parte financeira também me encaixa. Não, acredito que se encaixa com todo mundo, né? Justamente porque eu comecei o meu primeiro trabalho foi justamente na pandemia, né? Eu tinha 19 anos na época e tudo mais, eu recebia um salário de quase 3 mil reais. E quando eu saí da vacinação, tipo assim, eu fui fazer os cálculos e se eu tivesse gastado um total de 2 mil reais por mês, no final da vacinação eu ainda teria 6 mil reais guardado. Sendo que eu gastei tudo, todos os meses, de uma vez. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, realmente depois foi que eu botei o dedinho assim, né, na cabeça, pô, dá pra mim ter guardado esse dinheiro, então se toca mais sobre essa relação. Eu comecei a trabalhar com 16, né? Era um emprego informal, até os 18 pelo menos, mas com 16. Então já seriam aí pelo menos mais de 16 anos de organização financeira que me ajudaria muito hoje em dia. A próxima é minha? Ou é tua? É tua, né? É a minha. Como você equilibra vida pessoal e vida profissional? Como eu te disse, assim, é tudo muito do dia, né? Assim, eu não tenho uma rotina de trabalho, né? Eu não sou CLT, eu não tenho um horário para entrar e sair do trabalho. Então vai muito do dia, assim, sabe? Às vezes eu trabalho só de manhã até o início da tarde, eu tenho o restante do dia livre para me dedicar a questões pessoais. Às vezes eu termino muito mais à noite.
Então, é isso. Normalmente, se tem alguma coisa importante, eu já organizo previamente, já tento remanejar os atendimentos daquele dia, sabe? Então, como eu disse, é tudo muito da semana e do dia. Ele não atrapalha, né? Tipo, teu profissional não atrapalha o teu pessoal, né? Então, consegue realmente casar os dois e ficar super tranquilo, né? O que te faz se sentir realizado fora do trabalho? Eu diria que as minhas cachorras e as minhas gatas. Eu sou muito feliz, assim, com elas, com a minha casa, sabe? Eu diria que essa é uma grande realização pessoal minha. Ótimo. Agora nós vamos pro tema vida profissional. Você já falou um pouco, mas vamos nos aprofundar um pouco mais, né, sobre esse tema. Como... Bem rapidinho, o Cabra literalmente já foi quase todas uma entrevista já sobre o profissional. Praticamente isso. Mas a gente possivelmente vai ter algumas perguntas que vamos fazer. Ele possa ser que ele dê uma a mais, né? Responda, tipo assim, a gente faz uma pergunta, acaba respondendo já mais de uma e a gente vai acrescentando mais ainda. Tá bem. Estamos aqui com o Lúcio, falando um pouco sobre a vida pessoal dele, sobre a profissão dele, que é ser psicólogo. E vamos entrar um pouco agora na tua vida profissional. Você já falou um pouco sobre, né? A gente já tem uma noção de algumas coisas, mas vamos aprofundar mais. Como foi a tua jornada até tu se tornar psicólogo? A minha... Depende, assim, para eu me formar psicólogo ou para eu ser hoje o psicólogo que eu sou, porque é diferente. A jornada do se formar psicólogo, ela é a graduação, né? Assim, e aí você vai, a partir disso, né, fazendo alguns cursos, né, enfim, vai construindo um pouco esse caminho. Mas até eu me tornar quem eu sou, assim, eu diria que foi um caminho muito parecido, sabe? Assim, era só que depois que eu me formei, eu estava sem a graduação, né? Óbvio. Mas é de muito estudo, né? Principalmente eu que trabalho com... gosto de trabalhar especialmente com questões que envolvem gênero, sexualidade. Então, o tempo todo aí tá se atualizando, né? A sigla aumentando, né? Cada vez mais pessoas sendo contempladas, enfim. Então, eu diria que com muito estudo, sabe? Tanto da graduação quanto fora também. Uma pergunta assim, que na verdade eu fiquei pensando, e se eu não falar agora eu vou me esquecer. Qual o seu público de atendimento? Eu não atendo criança. Não atendo criança. Eu costumo dizer que eu atendo a partir de adolescentes, adultos e idosos. Só que esse adolescente, ele é muito dependendo de cada caso, né? A gente pensa adolescente com 15, 16 anos, mas eu costumo atender ali por volta dos 11, 12, 13 anos também, a partir dessa idade, né? Depende muito. Se for um pré-adolescente mais verbal, que já consegue, né, conversar um pouco mais, não tem um problema nenhum. Então eu diria a partir dos 11, 12 anos. Tá. A velhice. Agora fazer, acho que realmente aqui a pergunta aqui. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua profissão? O maior desafio que eu já enfrentei na minha profissão, eu diria que estar na psicologia clínica e viver da psicologia clínica, né? Porque eu ouvia até de professores ao longo da graduação que você, claro que era uma visão, né, até antes da pandemia, né, enfim, mas que você não conseguiria viver só de psicologia clínica. Você precisaria ser psicólogo clínico, mas também trabalhar em hospital, também trabalhar em empresa, também trabalhar em outros serviços assistenciais, né, como CAPS, enfim. Porque a psicologia clínica ela não dava uma estabilidade financeira. E realmente com isso, disso eu convivo até hoje. Assim, eu não consigo sempre perguntar, quanto que você ganha? Depende do mês, né? Porque às vezes chegam novas pessoas, outros processos se encerram, né? E tudo isso impacta na nossa renda. Eu não tenho um salário fixo, né? Então eu diria que viver, o maior desafio enfrentado até agora é viver da psicologia clínica. Claro que eu não faço isso sozinho, né? Eu tenho ajuda, enfim, mas
eu diria que viver, assim, da psicologia clínica contra todas as estatísticas que me diziam que não era possível. Você sente que ser psicólogo, ele impacta a forma como você vê o mundo? Eu diria que sim. Principalmente no que diz respeito à transformação, à mudança das pessoas. Sabe? Eu nunca fui uma pessoa tão preta no branco, assim, sabe? A pessoa errou comigo ou fez alguma coisa que me chateou e eu simplesmente descarto ela da minha vida, né? Eu nunca fui essa pessoa, mas depois da psicologia, depois de psicólogo, eu acho que isso se intensificou um pouco mais, sabe? Estando ali presente nos processos e vendo a mudança das pessoas, eu acho que essa ideia de que as pessoas mudam ficou um pouco mais... que as pessoas podem mudar se elas quiserem, óbvio, né? Mas que é possível isso, eu diria que isso aflorou um pouco mais na minha vida. O que as pessoas costumam entender errado sobre a psicologia? Eu vou de novo voltar a um assunto já falado, né? Sobre os estigmas, assim, né? Novamente. Existem muitos estigmas ainda na nossa profissão, né? O que é compreensível, entre aspas, porque a psicologia, ela fez 60 anos, eu acho, de regulamentação no Brasil, então ela é muito recente ainda e começou, o auge da psicologia foi nos hospitais psiquiátricos, né? Que hoje em dia não estão mais aí. Então ela começou muito nesse contexto de cuidado ao adoecimento e para algumas pessoas isso continua ainda muito, muito, muito fixo, sabe? E como eu disse, o processo hoje ele é muito singular e subjetivo, né? Tem pessoas que procuram, chega lá no consultório, eu estou buscando só por autoconhecimento ou por alguma situação complicada que está passando na vida, separação, perda de emprego. Então eu diria que esses estigmas ainda atrapalham muito as pessoas terem acesso, né? E também essa questão mais elitizada da psicologia de que para fazer terapia você precisa ser rico, né? E não, tem psicólogos que trabalham com valores sociais, eu mesmo trabalho com valor social, então dá para todo mundo ter acesso. A maioria das pessoas terem acesso, assim, eu sei que tem pessoas que vivem em extrema pobreza, que não tem o que comer, então realmente para essas pessoas ficaria um pouco mais difícil nesse momento. Mas eu diria que para muitas pessoas aí, sem conseguir falar em porcentagem, mas para muitas pessoas seria acessível, sabe? Bem rapidinho. Uma das coisas que eu acho que também as pessoas entendem muito errado é a diferenciação entre psicologia e psiquiatria. Uhum. Que eu também, quando eu comecei a fazer tratamento psicológico, eu também não entendia a diferença. Tipo assim, eu achava que eu iria no psicólogo e ali mesmo ele já iria me receitar medicamento para eu poder tomar, coisa que quando eu pesquisava eu via que algumas coisas, alguns remédios mesmo, tipo assim, tem uma controvérsia, tipo assim, que eu já escutei, remédio de ansiedade, ele lhe dá às vezes ansiedade, remédio de depressão às vezes parece que lhe causa mais depressão ainda, então meio tipo assim, acho que tem muito isso também da bagunça entre saber o lado do psicólogo e o lado do psiquiatra. Tá, a psiquiatra é médico, né? A psiquiatria ela é uma especialidade médica, então no que diz respeito a prescrever medicações, isso só pode ser feito por um psiquiatra, né? E a psiquiatria hoje ela é um tratamento complementar, digamos, à terapia. Nem todo mundo que chega para mim para terapia precisa de medicação. E aí cabe a mim, enquanto profissional, entender ou não essa necessidade. Porque as pessoas dizem já de cara, assim, muitas vezes, né? Eu quero uma medicação, e aí eu digo, calma, vamos entender se de fato é necessário. Se for, eu nunca vou ser contrário a isso, tá? Mas existem questões de ansiedade, depressão no nível mais leve, que só a terapia, claro que não tão rápido, eu acho que a medicação tem muito essa ideia, assim, né? De algo mais rápido. Você toma uma medicação e logo mais isso minimamente vai ser resolvido, né? O motivo que te levou a procurar a medicação. A terapia ela é mais a médio e longo prazo, né? Mas eu diria que é isso, assim, sabe? Existe essa diferença, mas
Só quem pode prescrever medicação é psiquiatra. Entendi. Então algumas pessoas, pelo que você falou, buscam mais as medicações para ter uma solução imediata. Tipo, para aliviar aquela dor, aquela angústia, algo assim. Não é tão imediato, assim. Como o Oliver falou, tem algumas, pelo que eu entendi, você falava de alguns efeitos colaterais, né, após o uso da medicação. Geralmente medicações psiquiátricas, ansiolíticos, antidepressivos, eles têm aí em média 15 a 20 dias, às vezes um mês, para fazer efeito. Mas ainda assim é mais rápido do que a terapia, né? Porque a terapia, ela, em via de regra, é uma vez por semana. Então, uma vez por semana, 40 a 50 minutos. Então a medicação, querendo ou não, por mais que ela demore um pouquinho aí, alguns dias, ela acaba sendo mais rápida, né? Mas eu costumo dizer que a medicação, ela não resolve, né? Eu trabalho isso muito no consultório, assim, que eu costumo ver a medicação como se você chega em casa e aí a sua casa tá suja, bagunçada, você arruma, você limpa, mas aquela sujeirinha que tinha, tudo ali que tinha, né, você não joga fora. Você esconde embaixo do sofá, esconde no armário, esconde, né, enfim, né, em algum lugar. Você não vê que está ali, mas tudo continua ali. Então a medicação, ela meio que te dá essa sensação de que está tudo bem, de que foi resolvido, mas o que te levou a procurar a medicação ainda está lá, né? E aí é na terapia onde a gente vai levantar esse sofá, abrir esses armários e de fato tirar isso de dentro de casa, né? Entendi. Como você separa as emoções dos seus pacientes da tua própria vida? Com o passar do tempo vai ficando mais fácil, assim. No início é difícil, né? Por isso também a importância do processo de supervisão. Porque no processo de supervisão isso também aparece, né? Dizer, olha, recebi uma demanda de tal e tal forma, isso me afetou pessoalmente, isso me afetou enquanto profissional, né? Eu fiz supervisão, acredito que por 3 anos depois de formado, e eu diria que no início ter um outro profissional, ter um profissional que já está há mais tempo na área, que pode te ajudar nisso, ajuda muito, né? Mas depois vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Agora são 2 perguntas em uma só. Você já teve esgotamento profissional? E como você superou? Caso sim. Esgotamento profissional, eu acho que não. Assim, não consigo lembrar se de fato isso já aconteceu. Existem demandas que acabam te esgotando um pouco mais, atendimentos que são mais demorados e mais densos, né? E isso acaba te deixando um pouco mais esgotado momentaneamente, mas eu não diria um esgotamento emocional no sentido de precisar ficar afastado, alguma coisa assim, não. Mas mais situacionais mesmo, assim, dependendo de cada pessoa. A pessoa que deseja fazer algo contra si próprio, ela dá algum sinal? Sobre sinal, muitas vezes sim. Nem sempre, mas muitas vezes sim. As pessoas até costumam dizer que quem quer fazer algo, né, contra a própria vida não avisa. Quem avisa é porque não quer fazer, né? Mas, como eu disse, depende muito de cada caso. Às vezes sim, a pessoa avisa até para pedir ajuda mesmo, até para dizer, olha, eu não estou conseguindo lidar com isso nesse momento e eu preciso de ajuda. E aí é onde entra a rede de apoio, a família, os amigos, né, as pessoas que se importam com ela, para ver o que é que pode ser feito, se vai procurar um acompanhamento, se, enfim, inicia com alguma medicação, que eu disse que não é aconselhável isso ser feito, mas nesses casos mais graves acho que daria sim para procurar primeiro um psiquiatra para ver uma medicação e depois a terapia, sabe? Então acho que depende de cada caso. Eu acho que sim, tem pessoas que fazem algo contra si e simplesmente não avisam, sofrem caladas, sofrem em silêncio e simplesmente num dia não conseguem mais. E tem pessoas que avisam até para pedir ajuda mesmo, assim, sabe? Seria uma forma dela pedir uma ajuda, literalmente, como você falou, né? Em vez dela dizer, me ajuda, né? Ela vai falar que vai... Ela fala que vai fazer algo contra si para as pessoas entenderem que aquilo é um pedido de socorro, né?
E até porque para algumas pessoas fazer algo contra a própria vida é mais fácil, entre aspas, né? É o fácil de se fazer, né? Já ouvi muito isso ali. Eu vou, faço e não sinto mais nada. Mas às vezes não, às vezes fica com sequelas, às vezes complica um pouco mais a vida, né? Nem sempre o que você tenta fazer vai chegar no fim definido, né? Tem muita coisa aí no meio do caminho. E aí procurar ajuda, ir para terapia, esperar algum tempo para que as coisas se resolvam é mais demorado, né? Para quem está sofrendo muito, né? Porque quando a gente fala disso, não podemos falar o nome, mas quando a gente fala disso, a gente fala de sofrimento intenso, né? De alguém que está sofrendo muito. Ninguém quer fazer simplesmente por uma coisa simples e banal da vida que pode ser facilmente resolvida. Para aquela pessoa, para outras pode até ser simples, pode até ser fácil de resolver, mas para aquela pessoa é um sofrimento muito grande. Então, eu diria para as pessoas que veem outras falando e pedindo esse tipo de ajuda, para ficar um pouco mais atento e fazer o que for possível. Assim, você já pensou em procurar terapia, né? Você já toma alguma medicação, né? Já procurou algum psiquiatra? Né? O que a gente pode fazer para te ajudar? Você que está aí assistindo a gente, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar também. Vou, no caso, fazer agora uma pergunta que está aqui nos comentários do YouTube, feito pelo Tony Carvalho. Qual o momento ideal para se iniciar terapia? O momento inicial para procurar a terapia é quando você quer o processo. Eu acho, assim, minimamente, sabe? Por mais que você não entenda tanto e vá experimentar o processo, você tem que querer aquilo para que o processo funcione, sabe? Quando normalmente eu atendo adolescente também, né? E aí às vezes os pais trazem, né, nem falam porquê, nem conversam com o adolescente, simplesmente dizem que vão sair de casa e levam para terapia, né? Então, às vezes aquele adolescente ele não entende nem porque que ele está ali no processo e às vezes ele não quer de fato. E aí se não quiser, o processo não funciona. Eu costumo dizer que a maior porcentagem de efetividade do processo não tem relação direta com o profissional, e sim com a pessoa que está sendo atendida. Claro que o profissional ele tem que ser profissional e ser capaz de ajudar ali, enfim, né? Mas a maior porcentagem de efetividade ela vem da pessoa querer o processo e das conversas e das resoluções que a gente vê ali, colocar em prática, porque a terapia normalmente ela é 50 minutos uma vez na semana, né? E a pessoa está vivendo as outras 24 horas ao longo da semana inteira. Então é um trabalho assim, o que a gente conversa, o que vê na terapia tem que ser colocado em prática, né, para que surta um resultado. Assim, é um assunto... Gente, ó, a gente tá conversando aqui, mas realmente é um assunto que eu acho que reflete, né? A gente, às vezes, conversa sobre, literalmente, saúde mental, né? De todos nós. E você falando, eu acabo refletindo sobre muita coisa. Eu acho que também as pessoas que estão nos assistindo, né? Acabam refletindo sobre alguém que já precisou de ajuda. A gente mesmo entende de que, como já foi falado, né? Terapia não é só pra quem é doido. Nem sei se pode usar essa palavra em si, mas tipo, não é... A terapia realmente eu acho que ela ajuda a aliviar, né? Como até o Oliver já tinha comentado, a pandemia que nós tivemos em 2019 e 2020, ela prejudicou a saúde mental, creio que de todo mundo, né? Aumentou, eu creio que o atendimento na área da psicologia deve ter aumentado, não é isso? Referente ao que você acabou de citar, tem uma pergunta no YouTube que é justamente sobre o que ele falou, sobre a questão de doido. O que você diz para as pessoas que ainda têm o pensamento que só doido precisa de terapia? Eu acho que é muito disso que já foi falado, assim, sabe? De que a terapia ela não tá só no lugar, ela também cuida do adoecimento, mas ela não tá só no lugar do adoecimento, né? Não é só quem tem questões com ansiedade e depressão que devem procurar o processo, né?
E com relação ao que o Will falou, de fato, depois da pandemia houve uma procura, né, significativa com relação à psicologia, ao atendimento online, né, que hoje em dia é possível, né, atender de qualquer lugar do Brasil e fora dele, né. Eu tenho ainda a barreira da língua, né, então eu só posso atender pessoas que falam português, mas eu já atendi pessoas de outros países, enfim. Então, tornou o processo mais viável a pandemia. Teve esse lado ruim, claro, de engatilhar muita gente e de colocar muitas pessoas em lugares que elas não tinham acessado ainda, enfim. Mas, de certa forma, não vou dizer que isso é bom, mas teve também essa democratização do processo, sabe? Eu diria que essa consciência de que todo mundo precisa do processo, eu diria, né? Até os profissionais, né, da área precisam, como nós já falamos anteriormente. Então é isso. Essa pergunta eu acho que vai abrir uma chavezinha pequena na cabeça de algumas pessoas. Como é atender pacientes LGBT, QIA+, e se você percebe diferença nas questões que eles trazem para a terapia? Eu não tenho ainda uma especialização voltada para questões de identidade de gênero, de sexualidade, mas eu tenho estudos, né, na área. Então, é um público que eu gosto de atender, né? Não que outras demandas eu não goste, mas assim, eu tenho mais familiaridade com esses assuntos, assim, até por ser boa parte dos meus estudos. E eu diria que como é atender, é acolher, sabe, assim, às vezes essas pessoas já vêm mais fragilizadas, né, do que outras, justamente por conta dessa questão social mesmo, né, pessoas trans, enfim. Então eu diria que é acolher e ver o que você pode ajudar, assim, sabe? O que é possível, mas eu diria que esse acolhimento para todo mundo, mas principalmente para essas pessoas, ele é primordial, sabe? Para que a pessoa consiga pelo menos ter um lugar ali onde ela consegue ser ouvida, onde as questões delas são vistas como devem ser, porque muita gente minimiza, né? E até tem as questões sociais mesmo, assim, sabe? De serem uma minoria, enfim. Então eu diria que isso, assim, o acolhimento ele é muito importante. Eu creio que nós podemos falar porque nós somos, né, nós fazemos parte do universo LGBT, que não é fácil, né, eu particularmente sou uma pessoa que se tem alguém me encarando demais, eu baixo a cabeça, não sou de estar olhando demais, e muitas vezes a gente quer conversar isso com alguém que não nos julgue, mas sim que diga, que muitas vezes nos fale algo que está ali, só que a gente não consegue enxergar. Uhum. Muitas vezes é só uma palavra do tipo que um psicólogo, que ele tem uma outra visão, né? Que é um olhar de fora do que você fala, e aí vocês podem realmente dar aquela palavra que possa virar a chave realmente para pessoas que muitas vezes são expulsas de casa, como você falou, né? Tem as pessoas que são trans, que, como eu já vi vários vídeos no YouTube referente, eu assisto muitas mulheres trans, e todas elas aconselham de que não faça a transição só por você, faça acompanhamento psicológico, porque não é fácil. Muitas vezes as pessoas vão achar, ser uma mulher trans é se identificar como o gênero que você não nasceu, e tudo bem, não é, tipo, é todo um pensamento, é toda uma questão interna, que eu creio que se você não falar, você acaba explodindo, tipo, você acaba botando a palavra surtando, né? Quando você não expõe o que lhe dói, o que lhe magoa. Eu digo, muitas vezes eu quero falar algo, e se eu não falar, me dói. Uhum. Né? Então eu creio que essas questões são sérias, né? Tipo, procurar realmente um profissional, né? Pra te ajudar de qualquer forma. Tem que ter um acompanhamento até para que isso de fato seja
para que você veja se de fato é isso, sabe? Porque às vezes você só se identifica, você só é um homem gay um pouco mais afeminadinho e gosta de coisas, né, mais femininas, mas não necessariamente você é uma mulher trans, né, uma travesti, né? Então você precisa entender se de fato é isso e todas as consequências que vêm por trás, né? Vou tomar uma decisão, vou transicionar porque eu quero fazer isso, mas eu preciso entender que a partir disso vai ter muita gente que vai virar cara, eu vou, né, ser chacota na rua, falando de pessoas que não têm tanta passabilidade, né? Isso também vai muito assim, se você não é alguém tão passável, se você não aparenta tanto ser daquele gênero que você está transicionando, existe um pouco mais de estigma, né? Questão de trabalho também ainda, isso é muito forte, né? Então, é uma decisão difícil, que deve ser tomada sim. Se você é uma pessoa trans, você precisa transicionar, você precisa tá confortável no seu corpo, né? Tá confortável quando você olha no espelho, mas também não dá pra gente fechar os olhos para todas as, não é consequências, mas para tudo que vem depois, sabe? Você precisa inclusive estar forte emocionalmente para conseguir lidar com tudo isso, e aí a terapia ajuda muito. Existe um pós, né? Tipo, é tanto que alguns vídeos que eu vejo, as mulheres, as trans que eu assisto, né, a Vanessa Wolff, a MDM, a gente conversa, elas falam que antes de você transicionar, você, lógico, a pessoa se identifica com aquele gênero, né? Primeiro, cria um pé de meia. Literalmente, se estabilize financeiramente para você não ter que depender de outros para poder conseguir fazer o que você realmente quer. Então, acho que, como você falou, né, a parte de emprego, se você não tiver a passabilidade necessária, você... Até porque você pode ser expulso de casa. E aí você vai precisar de dinheiro para encontrar um lugar, para se manter, né? Você pode ser demitido do trabalho. E aí você vai precisar de um dinheiro para se manter também. Então, eu diria que sim, que essa questão financeira, ela tá muito ligada essa questão da transição, até para você ter uma segurança maior, né? Porque dependente do que aconteça, se você for demitida, se for expulsa de casa, expulso, enfim. O Delan mandou um beijo, né, pro Lúcio, né? Mandou um beijo, cheirinho. Ele disse que quando voltar pro Brasil, né, ele quer ser entrevistado. Vai ser entrevistado, né? Um beijo. Beijo, Delan. Já temos o seu tema, viu, definido aqui na nossa cabecinha, que vai dar certo. Se você confiar no Oliver, né, então nós temos o tema, né? Vamos voltar com as perguntas ao Lúcio, tá? Por favor. Tá. Agora a gente vai mudar um pouco de profissional para experiências de vida. Tá. Existe algum arrependimento ou algo que você faria diferente? Na minha vida, de forma geral? Né? Sim. Eu vou voltar de novo para a parte financeira. Porque me livraria de muitas preocupações hoje em dia se eu tivesse, né, já isso muito definido, muito estruturado. Mas eu não costumo, sem brincadeira, assim, não costumo me arrepender muito, não, assim, das coisas, sabe? Tem coisas, claro, que você faria diferente, enfim, que você não gostaria de ter vivido. Mas, como eu disse, eu planejo muito, eu penso muito, né? Então, por mais que não dê certo algumas coisas, pelo menos eu tomei uma decisão já muito bem estruturada, assim. Eu não sou uma pessoa que age por impulso, assim. Quase nunca na minha vida isso acontece. Então isso diminui muito a chance de que futuramente eu me arrependa. Isso não significa que vai dar tudo certo, mas não deu certo, mas essa foi a melhor alternativa, foi o melhor que eu consegui. Não deu certo agora, pode dar depois, sabe? Então eu penso muito nisso. O que mais te surpreendeu sobre a vida adulta? O que mais me surpreendeu sobre a vida adulta, que ela passa muito mais rápido, aparentemente, né? Porque quando você é adolescente, eu pelo menos, né, assim, nos 15, 16 anos, eu queria muito ser maior de idade, e parece que eu nunca chegava aos 18, né? E depois dos 18, até agora, meus 30 e bem poucos, parece que passou muito rápido,
sabe? Eu diria que isso me surpreendeu, assim, que depois de uma certa idade, pelo menos pra mim, parece que a vida passa muito mais rápido e as coisas acontecem. Não sei se isso também é um momento de mundo, né? Eu vejo algumas pessoas falando que o ano tá voando e não sei o quê, mas eu diria que isso me surpreendeu um pouco. Não, vou mentir, o meu também, quando eu peguei, a gente é doido pra ser adulto. Aí quando dos 18 aos 25, assim, aumenta um pouquinho, mas ainda dá uma desacelerada, mas depois que passa os 25, aí você chega nos 30, aí quando chega nos 30, daqui a pouco a gente tá com 50, do nada. Não entro nesse patamar ainda que eu ainda não passei dos 25. Mas eu vou lhe dizer, a melhor fase é a partir dos 30. Isso é, por experiência, pra mim melhorou bastante, assim, né? Melhorou bastante depois dos 30. Eu queria um pouco mais de consciência. Tá. Qual é o melhor conselho que você já recebeu na vida? Foram muitos. Não sei se eu consigo pensar em um agora. Mas eu consigo dizer que foram muitos, assim, não me vem nada tão específico na cabeça, assim, mas como eu disse, assim, a minha família sempre foi muito, sempre tive uma relação muito boa com ela e, assim, a maioria das decisões que eu precisava tomar antes eu conversava e, enfim, então foram muitos, só não vou conseguir te dar um específico. Literalmente você viveu o momento hoje, né? Tipo, eu particularmente criei mais uma das minhas consciências após os 30. Foi de, tipo assim, não... Como é que se diz? Quebrar a cabeça com coisa que possivelmente acontece daqui, tipo, um mês que vem. Por exemplo, tipo, vamos botar um clássico, as faturas. Vamos lá, porque todo mundo tem os boletos, né? Tipo, a gente, no início do mês de fevereiro, já tá pensando como é que vai vir a conta do mês que vem, não sei o que, não sei o que. Assim... Antes eu tava falando com a amiga minha, eu saí, aí eu disse assim, Carol, então, a minha amiga chamou pra cima e disse que amigo vai, a mulher, e a fatura? Aí ela falou assim, isso aí é um assunto pro Will do futuro. Não é pra agora, vá, se divirta, aproveite. Então, realmente, assim, às vezes o Will do futuro meu aqui, né? Quer te bater. Você olha assim, tipo, então, aquele dia lá que você pediu conselho, você devia ter ficado em casa, né? Que você teria economizado, mas hoje você lute com esse seu Will do futuro, né? Esse é um conselho bom, né? Principalmente falando de ansiedade, né? Que a ansiedade ela é sempre sobre futuro, né? Então, se você vive muito no futuro e pensando no que está por vir, você deixa de focar no hoje, né? Você vai ter algumas questões com ansiedade, isso vai te possibilitar de viver o hoje e de estar de forma minimamente plena hoje, sabe? Com questões, com crise de ansiedade, né? Então, é importante ter um equilíbrio, né? Como o Will falou, assim, uma parte da fatura você pega e usa hoje, mas também não vai usar a fatura toda, que aí vai ficar mais difícil conseguir. Exatamente. Né? Mas tentar fazer esse equilíbrio, assim. Poxa, acho que eu posso tirar daqui 150 reais pra viver o que eu quero viver hoje, essa festa, essa comida, enfim. E aí depois eu corro atrás. O problema é que quando eu sei que tem limite, eu fico lá pensando o que é que eu posso fazer hoje. Aí digo, não, hoje eu vou não, mas amanhã eu vou, aí eu vou. Aí, por exemplo, agora entrou o cinema, tá de 10 reais, gente, no cinema, eu tô em vários cinemas do Brasil. Já quero ir pro cinema, 10 reais é barato, né? Eu acho que, considerando assim o valor do cinema, meu amigo, 10 conto, vamos. 10 reais, assim, quem gosta de cinema é a melhor semana, né? Qual foi a maior lição que a vida te ensinou até agora? A maior lição que a vida me ensinou até agora... eu vou continuar falando um pouco disso, sabe? Eu acho que as coisas nem sempre são... Eu já falei que eu sou uma pessoa que pensa muito, que programa muito, né? E que as coisas nem sempre saem da forma esperada, né? Acho que a vida já me mostrou várias vezes isso, assim, que eu posso fazer o planejamento que for e que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, né? Muita coisa na minha vida profissional, ela foi assim, não era o que eu tinha programado, mas foi algo que acabou acontecendo, né? Até a minha vida na clínica, que nós estamos falando muito a respeito disso, ela foi assim, né? Eu não saí da graduação pensando em ir para a clínica. Eu tinha uma outra programação de vida que acabou não dando certo. E aí a clínica se apresentou naquele momento como a única alternativa de exercer a minha profissão. E aí
foi uma grata surpresa, acabei me apaixonando e hoje pretendo trabalhar com clínica a minha vida toda, mas não foi programado, não foi o que eu esperava, não foi o que eu tinha programado. Então acho que isso, assim, é muito importante programar, é muito importante fazer as coisas de uma forma consciente, mas também entendendo que a vida ela acontece da forma que é para acontecer. Uma pergunta bem embaraçosa, assim. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria? Não é nem difícil para mim, né, essa pergunta. Eu diria a minha mãe. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 11 anos e se eu pudesse ter um almoço, um jantar ou um encontro que seja de 5, 10 minutos, seria com ela. Ai, peraí. Ai, gente, o clima pesou. Ai, eu pego às vezes assim, em momentos assim, sempre vem, mesmo que inconsciente, pessoas na nossa mente que a gente também queria muito ter algum momento assim, que seria muito importante. Sim. Eu, felizmente, assim, não perdi ninguém tão próximo a mim, né? Mas, por exemplo, quando você falou agora, eu consigo sentir, não vou sentir realmente 100% da sua dor, mas eu entendi que é uma dor que vocês perderam pessoas próximas, né? Então vocês sentem, às vezes, por mais que a gente viva o dia, vai ter um momento que você, se essa pessoa tivesse aqui, poderia, né? Então, gente... Desculpa ter pesado. Não, fica à vontade. Sim. O que significa sucesso pra você? Eu diria que sucesso pra mim é se sentir bem, se sentir realizado, estar feliz onde você tá, sabe? Algumas pessoas colocam o sucesso muito nesse lugar do dinheiro, da fama, né? E eu já penso diferente, assim. Claro que dinheiro é importante, a gente volta nesse assunto várias vezes, mas eu diria que também você está realizado, você está feliz com o que você está fazendo, né? Então, sim, eu acho que sucesso é isso. As próximas perguntas, eu acredito que elas vão da sua experiência de vida, mas também entram um pouco na questão profissional. Uhum. Quais são os sinais mais comuns de que alguém pode precisar de acompanhamento psicológico, mesmo sem perceber? Porque às vezes é aquela coisa, né? Tipo assim, eu estou aqui vivendo minha vida é triste, tudo mais, porém eu acho que eu não preciso de tratamento, de terapia e tudo mais. Quais sinais você acha que podem ajudar? Em vias de regra, como eu já disse e eu volto a repetir, eu digo que todo mundo precisa de terapia. Né? Porque todo mundo passa por momentos difíceis na vida, questões que precisam ser trabalhadas, mas quando isso começa a impactar um pouco mais a sua vida, né? Você não tem ali mais aquele ânimo, aquela alegria, né? Ou começa a ter questões mais físicas mesmo, como crise de ansiedade, né? Acaba ficando um pouco mais isolado, deixando a vida social, deixando pessoas ali que eram de viver coisas com pessoas que eram importantes para você. Eu diria que isso, assim, sabe? Esses são os sinais mais visíveis, digamos assim, da necessidade da terapia, sabe? Entender o que está acontecendo e até já no comecinho isso ser trabalhado, né? Para que não acabe virando uma bola de neve e futuramente, não que seja impossível ter um trabalho, mas um afastamento do trabalho, uma questão de depressão mais grave, né? Tentar já no comecinho identificar para que não chegue nesses extremos. É uma pergunta que realmente agora, que nós já vivemos no mundo digital, né? Como as redes sociais afetam a saúde mental e o que podemos fazer para usá-las de forma mais equilibrada? Como afetam, eu vou falar muito no sentido do comparativo, né? Assim, a gente tende a se comparar muito com essas pessoas, né? A querer ter a vida que elas têm, e se você não tem, você está vivendo errado, a sua vida não é boa, e você não é alguém...
tão especial, talvez, como aquela pessoa que está conseguindo chegar nesses lugares. Né? E a gente precisa fazer essa separação. Assim. Isso vai muito de acessos, né? Se é uma pessoa cisgênero, branca, loira, dos olhos azuis, claro que vai ter um pouco mais de acesso do que outras que não tem, né? Enfim. Então, eu acho que fazer essa separação é necessária. A gente se compara muito, né, na vida toda, mas principalmente com essas pessoas. Mas é necessário a gente entender que existem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente aquela pessoa ser especial e você não, aquela pessoa ter sorte e você não, aquela pessoa... Enfim, isso define se aquela pessoa é feliz e você não. Eu concordo muito com isso da questão do comparativo, justamente porque eu, às vezes, sou muito de comparar. Um exemplo, tem algumas pessoas que eu sigo no Instagram que todo mês reclamam daqui de conta. Do nada, estão em São Paulo, indo assistir show, às vezes estão fora mesmo do Brasil, indo fazer uma viagem assim familiar e tudo mais. Eu fico pensando, poxa, eu também poderia estar fazendo justamente porque eu sei que aquela pessoa ali, se duvidar, o que ela tá devendo milhões ali e curtindo a vida do jeito que ela tá curtindo, enquanto eu tô às vezes eu tô dentro de casa tendo dinheiro pra me poder gastar, mas eu não, vou me reservar aqui mais um pouco e tudo mais. Então eu vou muito assim de comparar às vezes coisas das minhas redes sociais com a vida que eu tenho. E eu sei que isso afeta bastante, justamente porque deixa uma bagunça imensa. Sim. Porque essas pessoas, às vezes, elas estão fazendo coisas inapropriadas, né? Ilícitas para conseguir todo esse dinheiro. E até mesmo deixando de pagar outras pessoas, né? Enfim, então... Porque nas redes sociais tem muito essa ideia de que você tem que mostrar. Né? Você tem que mostrar. Se você é blogueiro e a sua vida tá parada há muito tempo, tá errado. Você tem que mostrar alguma coisa, ou uma viagem, ou algo que você comprou, ou uma gravidez nova, né? Alguma coisa nova tem que acontecer. Então, é isso, assim. Às vezes essas viagens, essas coisas não são nem porque a pessoa quer, mas porque ela precisa disso para se manter relevante e viva nas redes sociais, né? E aí acaba fazendo coisas, às vezes, não tão bacanas para conseguir isso. Um exemplo assim, de revolta que a gente pode acabar usando são justamente aquelas pessoas que ganham seguidores, um exemplo, ganham seguidores em cima de pequenas besteiras. Um exemplo, aquele mendigo que acabou fazendo atos com uma mulher casada e tudo mais, ele foi pego, ele ganhou dinheiro, ele ganhou patrocinadores, ganhou uma fama gigantesca em cima disso. Quando foi depois, ele simplesmente sumiu. Outra pessoa que eu posso dizer assim, gente, eu não tô reclamando de vocês, tá? Vocês ganham o dinheiro como vocês quiserem, porém, ok. A mulher do avião também foi outra que, gente, como é que pode uma mulher daquela conseguir mais seguidores do que... Como é a nossa famosa que vai pro Oscar? Fernanda Torres. Pronto, Fernanda Torres. Ela tem quase o triplo de seguidores que a Fernanda Torres tem no Instagram. Então, meio tipo assim, Fernanda Torres tá aí, ó. Desde que eu era pequeno, se duvidar, eu já estava na televisão, enquanto uma pessoa que apareceu em um vídeo conseguiu 1 milhão de seguidores ali. Muito rápido. E aí vai muito dessa questão de manter, né? Nem só ganhar, ela precisa manter. E aí vem muito essa questão do esbanjado, mostrar da viagem, da compra, de não sei o que, para tentar se manter relevante, como eu disse, e viva na internet. E eu acho que às vezes até isso de ter que se manter acaba deixando a gente meio que louco, né? Como podemos dizer, não sobre a questão da loucura, mas Vanessa Lopes foi uma das pessoas que a gente achava mil maravilhas no TikTok. E quando ela entrou no BBB, a gente viu que não era nada disso que estava se mostrando ser, né? Realmente, então, acredito que por ela ter que se manter sempre em alta, acabou que a mente dela ficou afetada, não ia atrás e tudo mais, entre 1 milhão de coisas. Desde muito pequeno, vivendo essa pressão das redes sociais, né? É não acreditar em tudo que você vê, né? Tipo, eles vão mostrar o que eles querem que você veja, né? Então, tipo assim, aquela pessoa tem uma vida perfeita, vive viajando no carro, eu preciso fazer isso também. Muitas vezes a pessoa faz e tem uma vida, digamos, ruim, né? Então, eu creio que as pessoas pararem de se comparar com o que vem na internet, eu acho que é a melhor... Assim, é difícil, né? Quem que não gosta de ver uma pessoa
mostrando uma casa nova, um carro novo, as compras, tudo. Isso enche os olhos de todo mundo, isso é um fato. Mas que você não se compare, como a gente disse, né? Viva o seu cada dia, vá atrás do seu, para um dia você conseguir realmente mostrar aquilo que você está vivendo. Sim. O que você realmente, você mostrar o que realmente está vivendo. Não ou nem mostrar também, né? Não ou nem mostrar se quiser. Né? Então, mas você vai estar, se for mostrar algo que é seu mesmo, que você está vivendo, que você conquistou, porque aquilo dali não é uma farsa, né? Então, eu acho muito real aquela frase que diz que nós somos personagens das nossas próprias vidas. E quando você se torna influenciador, literalmente você ali está meio que tendo que ser um personagem novo. Às vezes, porque, tipo assim, se eu demonstro no meu Instagram que eu sou feliz o tempo todo, se eu mostrar que eu sou triste, ali vai, tipo assim, que é isso? Entendeu? Então, eu, tipo assim, eu tenho que manter sempre um personagem ali na frente, mas... E isso a gente sabe muito bem que afeta o psicológico de qualquer pessoa. Tentar ser alguém que você não é. As perguntas, elas acabaram. Eu tenho algumas perguntas minhas, não sei se o Will tem algumas perguntas que você queira fazer. Algumas das minhas perguntas, eu não sei se você vai conseguir responder, se sim, se não, se responder, ótimo, se não responder, tudo bem também. Se nas terapias existem perguntas específicas que vocês costumam fazer ou são totalmente variadas de paciente para paciente? Existem. No início da terapia tem um processo chamado de anamnese, né? Que é onde você vai coletar informações a respeito daquela pessoa, até para conhecer a pessoa um pouco mais, né? O processo acontecer, né? O processo já ir se dando com esse conhecimento da pessoa e sabendo quais lugares ou quais pontos são mais sensíveis para aquela pessoa, né? Porque pode ser que eu pergunte para alguém, me fala sobre a sua vida, que é uma pergunta mais geral, né? Me fala sobre a sua família. E aí tem pessoas que vão falar que a família é ótima e que apoia, que tá tudo bem e que não tem questões. E tem pessoas que não, que isso é um ponto delicado, né? Então existem sim algumas perguntas que são mais gerais, digamos assim, mas acabam sendo também muito singulares de cada pessoa, assim, aonde isso vai dar, sabe? A partir dessa pergunta, para onde essa pergunta vai levar vai depender de cada pessoa. Entendi. Você faz atendimento, são 2 perguntas, 3, acho que na mesma pergunta. Atendimento online com outros estados, se você costuma fazer, sejam online, ou se você também tem um perfil profissional no seu Instagram, se o estado dá esse apoio para as pessoas, seja ela virtual, de forma pessoal, etc. Tá, eu tenho um perfil profissional, tá, mas eu não divulgo tanto porque tá um pouco off, assim, eu tô ainda me familiarizando com esse ambiente virtual, não é um ambiente que é tão natural para mim, assim, fazer vídeos e mostrar, enfim. Até no meu pessoal, assim, eu posto uma foto, eu nem lembro de quando é a última foto que tem no meu feed, assim, mas devem ser aí alguns bons anos, né? Que eu não sou essa pessoa tão ativa, assim, pra me mostrar. Eu gosto de me manter informado, eu acompanho a vida de algumas pessoas que eu gosto, outras que eu sigo, enfim. Algumas pessoas são importantes pra mim, mas eu não me mostro tanto. E sim, eu faço atendimento online para outros estados. Eu acho que até já falei que para outros países também, dependendo muito dessa questão da língua, né? Tem que falar português. E se o estado dá algum suporte? Se o estado, se ele dá apoio a essas pessoas. Hoje existem os serviços de saúde, né? Por exemplo, os CAPs, que a pessoa consegue ter acompanhamento sem pagar. Claro que eu acredito que isso é muito espaçado, porque acaba que o Estado ele não consegue, muitas vezes, ter um investimento que supra a necessidade de todo mundo. Então, assim, deveria ser uma sessão por semana, às vezes é uma ao mês, né? Uma de 15 em 15 dias. Tem também as clínicas escola, que também oferecem atendimento não gratuito, mas por um valor simbólico. As clínicas escolas são clínicas onde profissionais que estão para se formar atendem, por exemplo, para ter uma vivência na clínica, né, antes da formação, já no período de estágio, aí você vai atender numa clínica escola, e aí muitas vezes esse valor ele é simbólico, ele é 5, 10 reais por sessão.
né? Então tem algumas vias, sim. Elas são mais difíceis, mas existem sim algumas vias pelo Estado. Plano de saúde também facilita muito, né? Existem profissionais que atendem por plano de saúde. Eu atendo também, mas eu não atendo esses planos mais populares, digamos assim, né? Eu atendo por planos de banco. Então isso também facilita muito assim, o acesso. Você não precisar pagar porque o plano ele cobre. A última pergunta, eu não sei se você vai conseguir responder. Foi algo que pra mim me deixou um pouco impactado. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que ela descobriu que tem fibromialgia. E o que me deixou impactado foi que a medicação indicada para quem tem fibromialgia são justamente remédios que são indicados para quem tem ansiedade e quem tem depressão. Aí a minha dúvida é só se tem algo assim mais científico a ser dito sobre isso. A fibromialgia, assim, eu não sou um especialista no assunto, né? Mas ela tem também, assim, dentro do pouco que eu conheço, de um fundo emocional. Então, provavelmente essas medicações que são indicadas, que eu também não vou saber te dizer ao certo quais são, elas são para ajudar também nesse componente, nesse fundo emocional, né? E a partir disso, fazer com que a pessoa não sofra tanto, né? Porque a fibromialgia ela tem muito esse caráter das dores, né? Enfim. Então, acho que isso. Não sei se eu consegui te responder, mas... Não, conseguiu sim. Conseguiu justamente pela questão do sentimental, que realmente eu sei que às vezes essa pessoa próxima a mim, ela sofre muito da questão do estresse, às vezes ela tá muito estressada com alguma coisa que tá acontecendo em casa, ou então fora de casa mesmo. Às vezes tem situação que são da nossa família e ela acaba puxando pra ela, que a gente percebe que ela acaba não conseguindo se levantar justamente por conta das dores, porém a gente, quando vai perguntar, realmente foi alguma coisa que mexeu com o sentimental dela e tudo mais. Então eu acredito que tenha respondido sim a minha pergunta sobre a medicação ser para uma doença totalmente... Totalmente não, né? Meio contrária. Sim. É porque tenta tratar a origem, né? Digamos assim. Sim. Se tem um fundo emocional, se a origem é no emocional, então medicações indicadas para isso seriam as mais efetivas do que simplesmente diminuir a dor. Simplesmente tomar um analgésico ou alguma coisa que vai diminuir a dor ali momentaneamente. Eu acho que... Então nós encerramos por aqui, né? Lúcio, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Pra você, segue, comenta, compartilha aí, vai ficar o @ do Instagram de todos nós aqui. Segue lá, o do podcast também, principalmente, né? Muito obrigado. Oliver também, muito obrigado por fazer a entrevista comigo, né? Vocês querem deixar alguma mensagem pro pessoal, por favor? Eu acredito que, como o Lúcio mesmo falou durante a live quase que inteira, gente, procurem terapia, mesmo que tipo assim, eu não tô sentindo algo tão forte. Você não precisa estar quase ao extremo para você procurar terapia. Procure terapia, se você ver que algum parente seu também está precisando, você pode indicar, você pode ir atrás também, junto dessa pessoa. Se ajudem, entendeu? A gente precisa se tornar uma comunidade meio que unida, tanto nessa questão mental, quanto em outras questões também, né? Quer deixar uma mensagem? Eu diria que muito disso que o Oliver já falou, assim, procurar terapia e tentar diminuir um pouco esses entraves, esses estigmas que ainda existem com relação a isso, né? É importante conhecer o processo, né? Tem muita gente que eu atendo, que eu entro em contato, que, poxa, eu não sabia que terapia era assim, né? Enfim, então é um processo às vezes muito mais descomplicado e muito mais fácil e muito mais necessário do que muita gente pensa. Pois então ficamos por aqui, até a próxima live, né? Que vai ser no próximo sábado. Se cuidem. Tchau, gente. Tchau, tchau.